A paz do Senhor Jesus seja com você. Hoje eu quero falar acerca de algo muito importante. A ceia do Senhor Jesus no templo de oração, que é uma vida de comunhão e memória viva. Em Lucas 22:19 está escrito sobre a instituição da ceia do Senhor. Por isso, nosso Jesus querido falou: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Amados irmãos, a ceia do Senhor é um momento dos mais profundos da fé cristã. Não é apenas um ritual, não é apenas uma tradição, é uma ordem de Cristo, para que, em memória dele, celebremos a comunhão com seu corpo e seu sangue. No templo de oração, compreendemos a ceia como um ato de fé, de união e de obediência ao ensino deixado por Jesus. O que cremos então sobre a ceia do Senhor? Paulo apóstolo escreveu na primeira carta à igreja dos Coríntios, 11:26, o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Assim como os discípulos de Jesus se reuniam e partilhavam o pão, entendemos que a ceia deve ser algo vivo e constante entre os irmãos. Por isso mesmo, a celebramos em todas as nossas reuniões, seguindo o ensino deixado por Jesus. Sabemos que algumas pessoas podem estranhar nossa prática e o incentivo de que cada lar participe da ceia. Mas entendemos que a forma tradicional de se fazer a ceia na maioria das congregações é uma questão apenas cultural e não um mandamento imutável. E isso é bom nós compreendermos. O que importa é que a ceia seja tomada com entendimento e fé, e não por um formato fixo estabelecido por tradições humanas. Nós devemos crer que estamos recebendo o corpo de Cristo. Consubstanciação ou transubstanciação? Cremos na consubstanciação, ou seja, Cristo se une aos elementos da ceia, pão e vinho novo, que é o suco de uva, naquele momento de fé e obediência. Quando consagramos os elementos, recebemos o corpo e o sangue de Cristo, não apenas como representação, mas como realidade espiritual presente pela fé. E após o momento da ceia, volta a ser pão e o vinho volta a ser vinho novo. Não cremos na transubstanciação, que é a crença de que os elementos se transformam literalmente no corpo e sangue de Cristo, como é ensinado, por exemplo, pela Igreja Católica Romana. A Bíblia nos ensina em João 6:63 que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, entendemos que todos podem consagrar a ceia em suas casas. Está escrito em Atos 2:46, e eles, perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Como o Espírito Santo habita em cada um que crê em Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador, e que Ele é o Filho de Deus, estes poderão impor as mãos sobre os elementos e consagrá-los para o momento da ceia, seja na igreja, no templo, né? Ou em casa, junto com a família. A ceia não depende de uma pessoa específica para ser validada, mas da fé e da obediência ao mandamento de Cristo. É sobre crer. Ao final de cada momento da ceia, os elementos voltam à sua forma natural,
pois a consubstanciação acontece apenas no instante da oração e comunhão. Este entendimento nos leva a viver uma fé mais profunda, mais íntima e mais constante com Cristo. Eu quero então concluir que celebramos a ceia em espírito e em verdade. Por quê? A ceia do Senhor é um momento de comunhão, memória e presença viva de Cristo. Não seguimos apenas tradições culturais, mas o verdadeiro ensino de Jesus e dos apóstolos. Cristo está presente na ceia pela fé, unindo-se ao pão e ao vinho no momento da consagração. Cada lar pode participar desse momento, pois o Espírito Santo habita em nós e nos capacita para isso. E a palavra de Deus nos ensina em Mateus 5,6 que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que possamos sempre participar da ceia do Senhor com entendimento, fé e reverência, pois é um presente divino para a nossa vida espiritual. Nós, do Templo de Oração, desejamos que você seja livre para viver o sobrenatural de Deus em sua vida e ter mais intimidade com a Trindade Santa, sem religiosidade. Seja bem-vindo ao nosso canal e às nossas orações. Eu sou Shirley Cardão, apóstola e, acima de tudo, serva do Senhor, chamada para anunciar o Evangelho, edificar vidas e caminhar segundo a vontade de Deus. Minha missão é servir ao reino com amor, humildade e compromisso, sendo um instrumento nas mãos do Pai, para levar sua palavra e manifestar seu propósito na vida daqueles que ele me confiar. Que tudo que eu fizer seja para a glória de Deus e para o crescimento do seu reino. Porque da mesma forma que Paulo apóstolo disse, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Senhor Jesus, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Cristo. Em 2 Coríntios 4:5. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.